aparecia muito. Ontem ele fez defesas importantes, mas não é que o Léo Jardim é o melhor jogador do time Não, mas ele continua aparecendo. Aparecendo também. Nesse recorte, são 60 defesas do Léo Jardim, o segundo maior número desse recorte. Só está atrás do João Ricardo. Ontem o Vasco tinha espaço, às vezes, para contra-atacar, para sair com mais rapidez, até o momento do gol do David. Uma jogada do Hugo Moura que o David arremata bem de fora da área. Nos minutos finais, o Vasco parou de ficar com a bola e parou de ter contra-ataque. Então ficou uma reta final do Atlético Goianiense colocando muita bola na área e o Vasco esperando o tempo passar para ver se ganhava o jogo como ganhou. Mas a destacar a atuação de novo de Hugo Moura e Matheus Carvalho, os dois foram muito bem. O Hugo Moura participa do lance do gol. Mais uma vez, a nossa assistência. O Maicon fez um bom jogo, o Maicon posicionado para tirar a bola pelo alto, para tentar proteger a área, foi bem também. E o Léo Jardim, quando precisou, também fez defesas importantes. Posso acrescentar um jogador aí nesse período todo do... Não, o outro lateral. Sim. O Paulo Henrique, ao lado do Matheus Carvalho, são os dois jogadores nesse período, estou sempre contando do dia 16 de junho para cá. Não, 23 de junho para cá. 23 de junho para cá. Os números aí. Não, mas porque esses números dizem. Claro que sim. Eles falam. Mesmo. Paulo Henrique e Matheus Carvalho têm os dois maiores números de tentativas de desarmes do campeonato. Isso aí. Nesse período. Maicon, o segundo maior número de rebatidas. Falando dos críticos. Paulo Henrique é o quinto em intervenções defensivas. Todo tipo de intervenção defensiva, ele é o quinto no campeonato. Quinto de todos os jogadores do campeonato. E o Verratti lidera os duelos pela bola. Mas você está falando só dessa era Rafael Paiva. Nesses 7 jogos. E nesse período do dia 23 de junho até aqui, contando todos os jogos do campeonato, esses jogadores têm se destacado. Paulo Henrique, Matheus Carvalho, que mais uma vez recebeu o prêmio de melhor em campo. Sim, né? Fez um belo jogo. Verratti e Maicon na zaga, além do goleiro, que eu citei agora há pouco, é o segundo em defesas. São 60 defesas em 7 jogos. A bola está chegando, mas está chegando em condições que permitem a ele fazer as defesas. Exatamente, porque um dos maiores problemas estava justamente nesse setor dos volantes, assim. E rodando e entrando outros, e o problema não era resolvido. O Vasco oferecia muito espaço para o adversário pensar no jogo naquela zona de finalizar, uma área completamente desprotegida, e é uma cascata, né? Porque isso estourava nos zagueiros, que estourava no goleiro, e ainda assim o Léo Jardim sempre muito acima ali, sempre conseguindo evitar o pior. Acho que da coisa mais impressionante foi pensar num Vasco equilibrado, assim, né? Porque ele resolve a situação, mas ele dá um equilíbrio para o Vasco. Então ele tem um Vasco que lá na frente ele se resolve, ele tem um entendimento, ele tem um Adson crescendo também, ele já não tem o Payet há um tempo, então assim, encontrando outros personagens para o Vasco se apegar. Tinha colocado Estrela, machucou. Estrela machucou, ontem o Praxedes, exatamente, o David marcando, o Verratti perdendo pênalti, então assim, o Vasco passando por situações e ainda assim conseguindo sair com 3 pontos. Um primeiro tempo contra o Internacional que ele suporta uma pressão absurda, no segundo tempo consegue a vitória. Ontem o Atlético Goianiense inicia marcando muito em cima, o Vasco vai com paciência, é um time que hoje consegue trabalhar com o relógio a seu favor. A gente já viu várias partidas do Vasco muito desesperado, porque sabia que o nível estava muito baixo, então realmente é um trabalho espetacular do Paiva. Vamos falar de nível técnico, Prats? Vamos falar de número? Corte, né? Estamos falando de número? Falar de nível técnico. Qual que é Série B, não sei aonde, né? Isso daí? É isso. Entendi. Já pode olhar para cima no campeonato, né? O Vasco. Eu acho que assim, Suma, o Paiva tem... O Coutinho voltou querendo demais. Olha aí, ó. Além de os jogadores que tem condição de entrar no time... 16 pontos, Prats. Desde que o Paiva assumiu, o Vasco já luta por outro campeonato. Até porque os que lutam no rebaixamento ali estão realmente numa briga muito entre eles, né? Estão no nível inferior a maioria. Quantos times não queriam esses 16 pontos do Vasco nos últimos jogos? Claro que sim. Não, e o Paiva, ele é muito, me parece, sóbrio em relação a isso, né? Quando perguntam um campeonato, fala assim, olha, estou pensando no próximo jogo, e tá certo. Eu acho que é um recado que ele passa também ao elenco, né? Que, olha, o elenco talvez não era um horror. Tem uma abordagem diferente do que era 777, então tem mérito do Pedrinho nisso, pelas decisões que ele tem tomado. Se gerou uma euforia com a confirmação da contratação do Felipe Coutinho, que vai acabar pegando essa vaga aí, que hoje, né, ontem foi do Praxedes, que é esse meia perto da área. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja muito positivo. Não dá para imaginar que essa campanha vai ser mantida nesse nível daqui até o final do ano. Mas também não é para imaginar que o time vai ter 7 derrotas seguidas, você vê isso? Parece que encontra uma pegada, um ritmo, uma intensidade
que é mais fácil você que deve se manter num padrão fora do risco de rebaixamento. Tá correndo com vento na cara. Então é aí que é uma maravilha, vento no rosto. Para quem tem cabelo é melhor ainda. Nossa, aí vento vai, vento no rosto, você tá olhando ali. É outra coisa, vento na cara é diferente, né? Ô, Prats. Gostei dessa do vento na cara. O Vasco... O Vasco, assim como muitos times nesse ano, o Vasco no ano passado, assim como muitos times desse ano, sim, lamentam, ou quer dizer, ao contrário, comemoram que ainda muitas rodadas vão acontecer, porque você precisa pontuar. O caso do Fluminense, o time está precisando de rodada para pontuar. Sim. O Vasco comemora que tem rodada, mas não para pontuar contra o rebaixamento, para pontuar lá em cima, para tentar buscar por... É diferente, é o que você está falando, é o vento... É uma coisa você precisar desesperadamente de rodada para tentar pontuar e sair da zona de rebaixamento. Outra coisa é você olhar para a tabela e para o calendário. Não, tá tranquilo, eu tenho esse jogo. Eu tenho aquele jogo, eu não tô desesperado. Não, os jogos, né, Suma, até pro time atuar, os jogos não são tão pesados assim. Porque parece que os jogos, quando você tá muito lá embaixo, ou jogando muito mal, começa a perder muito jogo seguido, além da confiança que vai por terra, os jogos viram assim... Os jogos demoram 50 horas para terminar. Né? O Vasco hoje não o time faz um gol, aí você fica vendo o relógio não passa, porque o time não passa confiança que vai conseguir reagir. O Vasco não. Ontem ele resistiu, né? Sim. Ontem ele resistiu à pressão do minutos finais, não conseguiu mais prender a bola, né? E sofreu alguma pressão do Atlético. Mas conseguiu segurar. Sim. O time vai melhorar ainda com os reforços. O Coutinho é um cara que, a depender da adaptação, acho que pode chegar, né, Mari, para elevar ainda mais esse patamar do Vasco no campeonato. Tem tudo, é muito acima da média do elenco inteiro, né? Assim, um time que já não conta tanto com o Payet, porque por mais que volte de lesão, já entrou nessa onda de oscilar e de partidas fora, partidas à disposição. Então o Coutinho é acima do nível técnico do elenco, tem tudo para dar certo, assim, vai passar por esse tempo de adaptação, ele chega num momento muito melhor do Vasco. Então, assim, exigir do Coutinho naquele momento que o Vasco estava sendo goleado, que o Vasco estava com poucas coisas para tirar mesmo de jogo, aí talvez ia ser muito num homem só. Hoje o Coutinho ele chega para somar a um time, para somar a um elenco que está conseguindo desempenhar e que está conseguindo ter entendimento. Vai, Prats, vai virar baile. Já virou baile. O quê? A barreira. Já virou. Já virou baile. Essa música o pessoal gostou. Gostou? Aí o pessoal gostou. Vamos fazer intervalo? Porque na volta tem Botafogo e Palmeiras. Embalos de sábado à noite. Ah, é? Mas pode ser nos embalos de quinta-feira de manhã. Também. Não? Temporada. Preciso falar sobre o Vasco da Gama. Quarta vitória consecutiva, algo que não acontecia há 12 anos. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, jogo fora de casa, e o gol foi marcado pelo David. Esse mesmo Vasco que perdeu o pênalti no primeiro tempo com o Verratti e teve um gol anulado do Prachetes. O Vasco foi melhor do que o Atlético Goianiense e mereceu sair com os 3 pontos, 4 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde a temporada de 2012. Mas as façanhas do Vasco não param por aí. Cruz Maltino se vencer a próxima partida, vai chegar a 5 vitórias, algo que não foi obtido nesse século. Desde que o Rafael Paiva se tornou treinador do Vasco, nessa segunda passagem, depois de substituir o Álvaro Pacheco, são 7 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 gols pró, 5 gols contra. Nenhum time da Série A nesse período conseguiu pontuar mais do que o Vasco da Gama, o que mostra que o trabalho é muito legal. E acho que já passou da hora de o Paiva ter direito a essa efetividade. Ele segue como técnico interino, apesar de ter garantido um bônus. Não dá para dizer que é um aumento salarial, mas ele teve um prêmio, um dinheiro por conta dessa boa fase. Eu acho que já passou da hora, até pela forma como o Vasco se comporta, extremamente equilibrado, jogando sem Coutinho, sem Payet, sem algumas das principais referências do time e deixando boa impressão. Nesse momento, o Vasco ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, são 23 pontos conquistados. O Corinthians é o primeiro time na zona do rebaixamento com 15, 8 pontos de vantagem em relação ao Z4. Galera, então, portanto, você conseguiu acompanhar nesse momento a atualização sobre a tabela de classificação, toda a análise sobre o Vasco da Gama, que com Rafael Paiva decolou de vez no Campeonato Brasileiro e agora está na 9ª colocação. O Vasco venceu ontem a equipe do Atlético Goianiense por 1-0, gol do DVD, o David, um golaço, um chutaço de canhota de fora da área.
conseguiu bater o goleiro Ronaldo, que inclusive tinha feito uma defesa de pênalti um pouquinho antes, o pênalti do Pablo Verratti, o Pirata, ele acabou perdendo, e o Vasco da Gama, mesmo assim, conseguiu uma bela de uma vitória fora de casa no estádio Antônio Ascioli. E agora o Vasco visita a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV, jogo bastante complicado, com o Arana tendo tomado terceiro cartão amarelo, tá fora, mas tem o Hulk, tem Paulinho, Bernard, Scarpa, é um timaço realmente que tem a equipe do Atlético Mineiro. Coloca nos comentários o que você acha, que o Vasco vai conseguir a 5ª vitória com o Rafael Paiva? Quero saber a sua opinião, coloca nos comentários, eu quero saber o que você acha sobre toda essa situação, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para gerar a nossa meta, alcançar 40 mil. Falta muito pouco, eu conto muito com a sua ajuda. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!